Minha gente, é o seguinte, alguns anos atrás, isso os oradores que me antecederam, especialmente o Aldo, já mencionou isso, quando a gente ia falar de ufologia, tinha que se preparar para ser gozado. Porque olhavam para a gente com uma cara estranhíssima. E hoje a situação mudou. Hoje a gente tem que olhar com uma cara estranhíssima para quem diz que não acredita. Porque, pode colocar o primeiro, como nós vivemos num país onde uma das figuras que declara ter visto disco voador é o presidente Fernando Henrique Cardoso e sua esposa, uma doutora Ruth Cardoso, que nós temos só da Academia Brasileira de Letras, Celso Furtado e outras pessoas da academia que viram isso. Nós temos empresários como Osiris Silva, Maurício Souza, passamos por outro. Eu tenho que andar corrido aqui, não vou ler todos. Mas são tantos e tão importantes as pessoas que já viram, inclusive alguns que não apenas viram, mas como fizeram desenhos mostrando isso. Aí está Maurício de Souza, com desenhos que estão no site dele, aliás, maravilhoso. Os de cabelo branco que tem netinhos pequenos como eu, um belo programa é pôr o netinho no colo, a netinha de preferência, e ligar o www.monica.com.br e ver os desenhos que o Maurício Souza faz. O próximo. O Maurício não apenas coloca no site o que ele viu na ufologia, mas como ainda escreve artigos sobre o que ele viu. O Maurício não é apenas hoje um desenhista, mas ele é um empresário. O próximo, por favor. E vocês que estão aqui na Casa dos Espíritos, daqui a pouco nós falaremos de pesquisadores de ufologia que são espíritas importantes. Mas aqui no Brasil, nós tivemos um dos avistamentos de discos voadores sobre os quais não há nenhuma dúvida. Há muitos discos voadores que há muita dúvida, e alguns são pura imaginação. O que a tiazinha declara ter visto, ela viu na imaginação dela, porque na realidade ela viu um balão naquele local, naquele horário, tinha um balão, e ela foi o que ela filmou. Mas há alguns que não pode haver dúvida. E um dos que não pode haver dúvida foi visto por esse navio, na ocasião um navio escola, nessa ilha, dando volta nessa ilha, que é a Ilha de Trindade. O navio estava para zarpar. Esse navio, o navio escola, ia zarpar dessa ilha. É a ilha mais distante do Brasil. Na realidade, ela fica a meio caminho entre Brasil e África. Ilha de Trindade. E havia lá, em cima do navio, havia muita gente trabalhando nas máquinas lá embaixo, mas no convés havia 48 pessoas, a maior parte militares da Marinha, mas alguns civis e alguns militares da Aeronáutica. Quando apareceu o disco voador, entre os civis havia um fotógrafo profissional especialista em foto submarina, por isso ele estava lá, e este fotógrafo então tirou 6 fotografias, que não há nenhuma dúvida quanto à autenticidade. O comandante do navio exigiu que este fotógrafo ficasse só de calção, tirasse toda a roupa. Aliás, eu não sei se ele estava com alguma outra roupa. Ele ficou só de calção e obrigou que ele revelasse essas fotos dentro do navio, para que não houvesse fraude nenhuma. E ele revelou lá. Então as fotos que ficaram, aliás, muito boas, 4 delas ficaram muito boas, são tidas como absolutamente autênticas. O próximo, por favor, doutora. Bom, uma outra pessoa, fora de dúvida, que viu discos voadores e fez uma pesquisa de grande profundidade para a aeronáutica, foi este homem aí, Coronel Uirangê de Holanda. Ele foi
encarregado, em nome da Força Aérea Brasileira, de fazer uma pesquisa sobre isso em 1977. E ele fez uma pesquisa de grande profundidade, o Irangê. Fotografou, filmou, fez desenhos, o Irangê. E depois de aposentado, muitos anos depois, ele resolveu contar isso, porque ele viu que a pesquisa dele não estava sendo divulgada e não quis morrer com este segredo. Então, ele mesmo foi no programa Fantástico e contou o trabalho que ele fez. Curiosamente, pouco tempo depois, ele cometeu suicídio, um suicídio, aliás, muito esquisito. Este cidadão que aparece aí é um cientista da NASA e é um homem que recebeu uma verba para fazer uma pesquisa de grande profundidade sobre riscos para a aviação provocadas por discos voadores, por OVNIs de uma maneira geral. E este homem, então, Dr. Haynes, Richard Haynes, escreveu um trabalho fantástico que está à disposição de quem quiser na internet. Ele relatou riscos para a aviação, tanto civil como militar, como comercial, somente sobre os Estados Unidos. E são centenas de casos de risco, coisa que às vezes a imprensa não divulga, mas ele divulgou isso. Isso está à disposição de quem quiser na internet. O próximo, por favor, doutora. Agora, eu vou entrar num assunto que, antes de começar a falar, eu quero dizer que há pessoas que são contra o trabalho que eu faço. O meu trabalho há muitos anos é a hipnose na ufologia. Eu entrei na ufologia meio por acaso. Eu fazia uma pesquisa com hipnose quando fazendo uma regressão de idade, a pessoa narrou um evento ufológico. Eu tomei nota, anotei aquilo, e algum tempo depois, há um segundo caso. Na hipnose ocorre um segundo evento ufológico. Poucos meses depois, eu fazia um terceiro caso e aparece o terceiro evento ufológico na hipnose. Só que esse terceiro foi um evento verdadeiramente dramático, porque uma moça, na ocasião com 18 anos, fazendo uma viagem para Brasília, quando esta moça foi abduzida, foi levada para dentro de uma nave onde ela foi roubada. E aí, então, é que eu entrei na ufologia, porque eu escrevi um amplo relatório e mandei para os ufólogos da ocasião, que trabalhavam na ocasião. Pode mudar, por favor? Agora, o primeiro caso famoso de abdução registrado pela imprensa mundial foi este caso aqui. Foi este caso quando um casal de americanos, Betty e Barney Hill, voltavam de férias do Canadá pelos Estados Unidos quando foram abduzidos. É um caso famoso, esse caso virou filme, etc. E este caso foi também o primeiro caso em nível internacional que teve uma grande repercussão pela utilização da hipnose. Foi o primeiro grande caso. No Brasil, nessa ocasião, já tinha se usado a hipnose na pesquisa de ufologia, mas não tinha atingido um alcance internacional como este caso ocorreu. A coisa funciona mais ou menos assim. Quando há uma abdução, os ETs, que são maravilhosos como hipnólogos, eles dão uma ordem de amnésia, dão uma ordem para a pessoa esquecer as coisas. Esse esquecimento ocorre às vezes com uma enorme profundidade, mas algumas vezes parece que é uma pequena rachadura na amnésia e a pessoa consegue lembrar alguma coisa.
Mas, normalmente, as pessoas ficam muito perturbadas como esse casal. Ela branca e ele negro. Então, já verificaram vocês isso nos Estados Unidos, no século passado. Já era um casal que havia uma certa indisposição contra esse casal lá. Só mais recentemente que esse assunto de casamentos interraciais está melhorando lá. Dá para passar o próximo? E aí, então, nesse caso anterior, este médico, que era um psiquiatra, ficou fantasticamente surpreso quando ele, fazendo a regressão hipnótica, ele que não entendia nada de ufologia, como aconteceu comigo, ocorreu com ele também, que ao fazer a regressão hipnótica, aparece um caso de ufologia para quem não estava procurando um caso de ufologia, como eu não estava procurando quando apareceu o caso. Aí esse caso ficou famoso. Aqui no Brasil, este cidadão, Álvaro Fernandes, escreveu um livro muito interessante, alguns casos desses ficaram famosos no mundo, sobre casos de contactos sexuais com os ETs. ETs que pegaram, abduziram brasileiros e houve um relacionamento sexual. E um dos casos que ficou muito famoso no mundo inteiro é bem interessante, porque o caso foi descoberto antes desse Barney e Beth Hill. Mas todo mundo calou a boca, porque o pessoal achou uma coisa tão louca, que não quis divulgar. Mas depois que foi divulgado o caso da Beth Barney Hill, aí eles criaram coragem para contar esse caso. É um rapaz, Antônio Vilas Boas, que trabalhava com seu trator à noite na fazenda, se poupando do calor muito forte da região dele lá. Quando foi sequestrado, levado para uma nave, é tido internacionalmente como um caso autêntico, e foi obrigado a manter relação sexual com uma mulher ET. Essa mulher, no fim, bateu no ventre dela e apontou para cima, que foi interpretada uma sugestão de que o filho deles iria viver aí em outras galáxias. E este Álvaro, então, utilizando a hipnose, fez vários casos de hipnose que apareceram em casos ufológicos. O próximo, por favor, doutora. É esse aí, o Álvaro embaixo. E em cima tem uma outra senhora que é também hipnóloga, doutora Gilda Moura, psicóloga, e que é espírita. A Gilda Moura é espírita e tem alguns trabalhos muito interessantes sobre ufologia, mas com uma conotação espírita. Ela tem 2 livros publicados, um dos livros tem 2 nomes diferentes. O próximo, por favor. E um dos livros dele é este que está aí, UFO, Contacto Alienígena, de Gilda Moura. Ela é uma cientista e faz um trabalho científico de pesquisa de ufologia e colega de vocês, ou pelo menos a maior parte de vocês, espírita. O próximo, por favor, doutora. Lá nos Estados Unidos, 2 dos principais hipnólogos em ufologia são esses que estão aí. Em cima, Bud Hopkins, e embaixo, Dr. David Jacobs. O David Jacobs embaixo é um professor de história americana que se especializou em hipnose, e com ele começou a acontecer a mesma coisa. Começaram a acontecer casos de ufologia quando ele trabalhava em hipnose. E como ele é um homem muito preparado, ele escreveu livros sobre isso. E o de cima, o Bud Hopkins, é o mais tradicional dos hipnólogos. Ele é um artista plástico e se especializou em hipnose e ufologia e fez trabalhos maravilhosos que viraram filme e tudo isso. O próximo, por favor. O David Jacobs escreveu esse livro que tem em português, A Vida Secreta. Ele não é espírita.
E aqui nós temos dois médicos importantes. O de cima é um brasileiro, o Dr. Silvio Lago, que pesquisou muitos casos de ufologia utilizando a hipnose. E o de baixo é um caso muito interessante, Dr. John Mack, que é professor de psiquiatria da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O John Mack, ele fazendo regressões hipnóticas, a mesma história de sempre. Ele fazendo tratamentos psiquiátricos, utilizando a regressão hipnótica em pacientes deles, começaram a surgir casos de ufologia. Como ele não acreditava em disco voador, ele disse: Nossa Senhora, eu tô louco. Que papo esquisito é esse com um paciente meu? Mas aconteceram alguns casos e de repente eu não estou louco. De repente esse paciente meu não está louco. De repente esse paciente meu está contando a verdade e eu não estou preparado para receber a verdade. Então esse Dr. Mack procurou aquele mesmo Bud Hopkins que eu mostrei recentemente e disse: Olha, Bud, você trabalha com isso, eu quero que você me dê uma informação. E o Bud, contam que ele é muito amistoso, muito amigável, ele convidou o psiquiatra, professor de psiquiatria na universidade, para assistir alguns casos. E aí o Dr. Mack descobriu que ele é que estava mal informado. Ele é que estava mal informado. E também escreveu um livro. O próximo, por favor. Que é este livro aí, Abduction, de John E. Mack. O próximo, por favor. Eu tenho que andar depressa por causa do tempo. Um outro colega da maior parte de vocês, espírita, que escreveu vários livros, inclusive esse livro, Soul Samples. Vejam que interessante o livro dele, ele vincula a pesquisa ufológica à reencarnação. É também professor universitário, doutor, e esse livro é um livro muito interessante e como informação, e que eu selecionei para trazer para vocês, porque eu estou falando de um assunto que vocês gostam. O próximo, por favor. Outra espírita que também faz hipnose em ufologia é Dolores Cannon, que escreveu este livro. Ela tem uma série de livros, porque a Dolores é dona de uma editora americana e ela edita os próprios livros dela. Então ela vincula muito a ufologia ao espiritismo. O próximo, por favor. E aqui é uma espanhola, Magdalena Del Amo, que escreveu o livro Abducciones. A Madalena não é espírita, mas em seu trabalho ela é, todos nós, a mesma coisa. Ela é hipnóloga e usando a hipnose começam a acontecer casos de ufologia. A Magdalena tem uma curiosidade muito grande e que hoje está em moda aqui no Brasil especialmente, que é o seguinte: ela é casada com um padre, né, e jesuíta. Então, é isso aí. O próximo, por favor. Contatos extraterrestres na Amazônia. Quem gosta desse assunto de Astar Sherran? Olha isso. Quem gosta de Astar Sherran? Tem nesse livro um desenho muito bem feito dele. Eu recebo de vez em quando e-mails de pessoas que querem conhecer como é que é o Astar Sherran. Ele é meio galã de cinema, assim, comandante de nave estelar, um galanzão, né? E aí desenharam ele loirão, com cabelos bonitos, mas tem aí. E essa é uma espírita de Manaus que faz uma pesquisa de ufologia com uma vinculação ao espiritismo. Vocês veem que eu selecionei alguns livros que devem ser do agrado de vocês. O próximo, por favor. O Maia Farid Ismail.
Umayya Farid Ismail, de nível universitário, ela. Esse livro não deve ser fácil de encontrar nas livrarias, mas pode ser pedido a Manaus. O próximo, por favor. Bom, aí, minha gente, aí é que vem o aterrador, assustador, que é o seguinte. Alguns de nós, fazendo essas regressões de idade, ouvimos depoimentos de abduzidos que contam que implantaram coisas no corpo dele. Alguns implantes via nasal e outros em diversas partes do corpo. Alguns anos atrás, o autor desse livro, o Dr. Roger Leir, que está atualmente no Brasil, ele me deu esse livro. E esse livro falava de um assunto que eu já conhecia, porque ele já tinha tratado desse assunto num congresso em Curitiba. Mas a gente ouvir em congresso uma coisa, você ter o livro na mão é outra. Porque no livro, eu li o livro e eu voltava aos temas que mais me interessavam. E eu leio com alguma dificuldade o inglês, não sou como o Aldo, que domina e dá aula de inglês para americano, vai para a Inglaterra ensinar inglês e para inglês. Eu não, eu sou um modesto falador de inglês, né? Procuro estar longe da minha mulher, que eu erro os verbos e minha mulher me cutuca, então eu quando vou falar fico longe da cutucada da minha mulher. Mas eu acho que falar é comunicação. Se você está falando errado, o verbo, a mulher não concorda com isso, mas a pessoa está entendendo, vai assim mesmo. Precisa comunicar, eu penso assim. A minha mulher não tem que comunicar, mas comunicar com perfeição, aí já não é comigo. Bom, então, eu lendo este assunto, este livro, eu me interroguei o que o modesto Mário Rangel poderia fazer em benefício da ciência, como este homem fez. A coisa funcionou assim, olha. O Leir se aliou a um hipnólogo chamado Darrell Sims. E o Darrell Sims contou para ele isso que eu disse para vocês, que alguns abduzidos narraram implantes. Alguns implantes, repito, via nasal, para colocar no cérebro, que ninguém vai mexer no cérebro para ver se é verdade ou não. Mas alguns desses implantes em diversas partes do corpo. E aí, fácil de tirar um raio-x, tiraram o raio-x, apareceu um objeto estranho naquela parte que a pessoa disse e bisturi. Na sequência, hipnose, bisturi, hipnose, raio-x e bisturi. Pregou-lhe o bisturi. E aí, ele até hoje já fez 10 cirurgias em abduzidos e extraiu 11 objetos. E num mesmo abduzido havia 2 objetos. Quando eu reli este livro, então eu passei a mão no telefone e liguei para os abduzidos que eu tinha hipnotizado e disse para eles: olha, eu queria pedir para você, por favor, você lembra no dia da hipnose, você me contou que fizeram alguma cirurgia no dedão do teu pé, me faz um favor, tira uma radiografia. E quando a pessoa me trouxe a radiografia, havia exatamente no local que ela disse, dedão do pé direito, 2 objetos estranhos. Eu tive a oportunidade lá pelos anos 70, eu estava no aeródromo do Bacaxeri, em Curitiba, quando eu vi nitidamente um disco voador parado
sobre o aeródromo de Curitiba. Eu vi de 1 a 2 minutos, parado no ar, eu penso que era um modelo assim, tipo Fiat, sem grande luxo, não é isso? Era um golzinho modesto, não tinha retrovisor, não tinha farol de neblina, não tinha nada, parado no ar. Mas ele estava abaixo e nesse dia, e talvez até provocado por eles, de 1 a 2 minutos depois apareceu uma nuvem baixa e cobriu o disco voador. Então aí está o desenho, e no local onde ele estava, ele tinha visão completa. Quem estivesse dentro do disco voador tinha visão completa de um quartel do Exército, que tem no Bacaxeri, e da base aérea, na ocasião, Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda. O próximo, por favor. Então, isso me aumentou muito a minha confiança, porque eu não estou falando de uma coisa que os outros dizem que viram, eu estou falando do que eu vi. Durante o dia, um dia claro, e fui chamado por um pipoqueiro. Seu Rangel, olha ali, o que é aquilo? E estava lá o bichão parado. Aí, no meu livro, eu relacionei alguns casos. Aí tem 40 casos relacionados. Então, isso é só para dizer, só nos casos que eu pesquisei. Então, imaginem quantos casos há por aí que ninguém pesquisou. São muito poucos os hipnólogos em ufologia que há no Brasil, são pouquíssimos. Como eu moro em São Paulo, a maior parte dos casos que eu pus no meu livro são casos ocorridos em São Paulo. Preparem seus corações para o que virá logo depois. O próximo, por favor. Então, essa é a capa do meu livro, e que foi desenhado por um grupo de artistas, por um estúdio, orientado por esta abduzida que aparece aqui no canto inferior. E que é esta, a tal moça que tem os 2 implantes no pé direito. É esta moça. O próximo, por favor. O pseudônimo dela no livro é Betty. Então, eu pesquisando, e isso é uma planta do metrô de São Paulo. Se preparem agora. Há 8 casos que eu pesquisei, todos usando a hipnose. 8 casos envolvendo 10 mulheres diferentes, porque 2 deles eram duplos e uma era repetida, 10 mulheres em 8 casos. E vocês verão que todos os 10 em bairros populosos da cidade de São Paulo, que aparecem nitidamente no meu livro. Só que, depois de eu pesquisar esses casos, um dia eu recebi o honroso convite de Luiz Ricardo Gedo para participar do programa dele. E durante o programa dele, ele me entrevistou. E a partir daí, ele recebeu o programa dele, recebeu alguns telefonemas de pessoas querendo maiores informações, e ele acompanhou algumas dessas pessoas para se fazer uma hipnose regressiva, e surgiram novas abduções também na cidade de São Paulo. O meu grande interesse é que, se eu puder fazer isso, ajudar mais pessoas a aprenderem essa técnica de hipnose e ufologia, e o Luiz Ricardo Gedo se interessou por isso e já assistiu algumas, na esperança de que brevemente ele seja um novo hipnólogo em ufologia.
as pessoas procuram, eu faço sempre assim, as pessoas procuram um ufólogo contando um caso, o ufólogo leva para mim e essa pessoa fica com o direito de acompanhar o caso. Eu preciso de alguma testemunha para a pesquisa que eu faço. Então, a testemunha é quem me traz o caso, que assiste a hipnose, que eu vou dizer para vocês, é muito dramática. Dramática, Luiz? Com toda certeza é muito dramática, aparece a história. Porque quando você faz a regressão de idade, você leva a pessoa para reviver novamente o episódio quando aconteceu. Então, se a pessoa sentiu dor, ela grita durante a hipnose, porque ela não está na hipnose, ela está naquele dia. Quando ela toma o susto de verdade. Quando dá de cara com o ET, vou te contar, é apavorante. Os bichinhos são feios. Esses bonitinhos, assim, tipo as Tarcherran, é só pro pessoal classe A, mas o grande povo não, são os baixinhos, feios, malcriados, magrinhos, mais fortes pra chuchu e que exercem um domínio sobre a pessoa. O próximo, por favor. A primeira moça que eu... O segundo caso que eu tive, a moça sob hipnose, ela disse, eu não sei desenhar. E aí então eu fiz o que se chama hipnose, uma alucinação visual positiva. Eu disse para ela, olha, quando você viu o disco voador, foi batida uma foto e essa foto está comigo. A hipnose possibilita isso, por isso a pesquisa em ufologia com hipnose tem que ter o máximo de cuidado. Mas possibilita isso que eu vou contar para vocês. Eu disse, olha, no dia que você viu o disco voador, foi batida uma foto e essa foto está comigo. Você não sabe desenhar, mas você sabe decalcar mapas, não sabe? Você no tempo da escola não decalcava mapas? Decalcava. Uma moça de nível universitário. Estudante universitário. Aí eu dei a folha de papel em branco para ela e disse, essa foto é do que você viu? Não tinha nada na folha. Aí ela olhou, a mãe abriu os olhos, ela abriu o olho. Foi. E a foto tá bonita? Tá bonita. E foi isso mesmo que você viu? Foi. Então, eu vou colocar um papel de CD em cima, não coloquei nada. Eu vou colocar um papel de CD em cima e você decalca, como você fazia com os mapas na escola. E aí a moça que não sabia desenhar fez esse desenho aí, ó. Fez esse desenho. O próximo, por favor. Que depois o Jamil Villanova transformou numa arte. E ele desenhou isso já com mais arte. O próximo, por favor. Esse foi o caso que me aproximou dos ufólogos, porque foi o mais importante. O caso anterior da moça, ela só viu, estava na praia, aí eu pesquisei para ver se havia alguma abdução, não havia, ela só viu. Mas essa foi abduzida, e atenção, foi roubada dentro do disco voador. Era uma mocinha de 18 anos, na literatura internacional, não lembro de casos de roubo, mas foi assim, essa mocinha de 18 anos tinha sido aprovada num vestibular em Brasília, na cidade que ela morava não tinha universidade, então ela viajava para Brasília num carmanguia. O pessoal dos meus colegas de clube do cabelo branco lembram desse carro. Era um carro bacaninha, da Volkswagen. A juventude nem tinha nascido quando acabou esse carro. Mas era um carro esportivo da Volkswagen. E o rapaz ia metendo brasa, metendo brasa, traduzindo, correndo bastante. E quando de repente para o motor do carro.
Apagam-se as luzes por volta de 10h15 da noite. O rapaz tomou o rádio desliga. E o rapaz tomou o maior susto do mundo. Você imaginou, você está em alta velocidade numa rodovia sem luz, né? Ok, obrigado. E então ele pôs o carro no meio da pista, o que ele achou que era no meio da pista, porque além disso, quando você está num lugar com luz e vem aquela escuridão, você leva uns minutos para acertar o zoom dos olhos, né? E o carro parou na pista. Quando o carro parou na pista, vinha uma luz em sentido contrário. Eles logo imaginaram, isso é um caminhão carregado aí que vem de cara contra a gente sem luz na estrada. Aí os dois descem do carro, a moça muito assustada que apareceu na hipnose. E ela desce para... Vamos empurrar o carro para fora da estrada, vamos pôr o carro no acostamento. Aí ela foi assim na hipnose, mais ou menos o que eu vou reproduzir. Temos que tirar o carro daqui, temos que tirar aqui, está muito perigoso. Vamos empurrar o carro para o acostamento. O que aconteceu? O que aconteceu? O dia está amanhecendo. É mais ou menos isso que ocorreu na hipnose. O que aconteceu? O que aconteceu? O dia está amanhecendo. Ou seja, eles tiveram o tal do missing time, ou seja, tempo perdido. O ET abduz, repito, e manda a pessoa esquecer o que aconteceu. E aí devolve a pessoa na estrada. Quer dizer, o que aconteceu das 10h30 da manhã, da noite, até as 5 e pouco da manhã, eles tiraram da cabeça da moça. E aí, então, eu aprofundei a hipnose e mandei que ela contasse em detalhes. Ela conta que foi levada para dentro da nave. E ela, toda bonitinha, usando um anel de brilhantes, e esse anel de brilhantes foi tirado do dedo dela dentro da nave, sem ninguém se aproximar dela. Uma força tirou o anel. E do anel tirou o diamante e recolocou o anel no dedo dela. Mas o anel, para sair e para entrar outra vez, saiu e entrou muito dolorosamente. Só que voltou sem a pedra. Aquela moça, quando foi abduzida, aquela que é a capa do meu livro, foram duas abduzidas, ela e uma prima. Elas voltavam de um baile e a festa foi depois do baile, você imaginou? Então ela foi, aí elas viram uma luz no céu, e quando iam chegando em casa, a luz estava parada em cima de um campo de futebol. Elas tiveram uma atração irresistível para ir em direção à luz, e quando chegaram lá foram levadas para dentro da luz. A prima dela, que era uma modelo fotográfica internacional, mas muito brincalhona, Débora, pseudônimo, quando era abduzida, ela olhou para cima e viu que em cima dela havia uma portinhola, onde 3 ETs ficavam, um buraco assim no chão, onde 3 ETs estavam olhando, esperando a chegada dela. Pode mostrar a parte de cima, que depois o Jamil Villanova deu um trato artístico, que é isso aí. Ela subindo, olhou para cima e viu o que eu chamo de comitê de recepção. 3, mas não é bem o comitê de recepção, 3 ETs assim, olhando, e ela subindo pelo ar. Você imaginou? Então subiu primeiro ela, depois a prima e depois o ET que esperava embaixo. Um ET foi recebê-la embaixo e os 3 ficaram na portinhola lá. Uma das moças foi essa que recebeu um implante nasal e um implante nos dedos do pé, que esse mesmo Dr. Roger Leir
se oferece para extrair gratuitamente, ou ele vindo ao Brasil para fazer isso, ou pagando a passagem para ir aos Estados Unidos, o que é preferível para ele, porque aí ela seria atendida no consultório dele lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, minha gente, as coisas estão acontecendo. E isso que eu contei para vocês está acontecendo no mundo inteiro. Hipnólogos em ufologia estão localizando essas coisas no mundo inteiro. Os casos são extremamente similares. As histórias são muito parecidas. Aí, antes, dentro do meu tempinho final, eu tive a ideia de pesquisar alguma coisa e pedi então para os abduzidos com os quais eu trabalhei que por favor tirassem fizessem o exame de sangue e me dissessem o tipo sanguíneo. Então nenhum livro que eu saiba publica isso, o meu livro publicou. No meu pessoal, nos abduzidos que eu trabalhei, ocorreu uma coisa fantasticamente curiosa. A média, se nós formos ver entre nós aqui, 45% de nós deve ter o sangue tipo O, ou seja, positivo, ou seja, negativo. Entre esses abduzidos que eu trabalhei, há um abduzido aqui dentro, há um abduzido que está aqui assistindo essa palestra. Entre esses abduzidos que eu pesquisei, ocorre um fenômeno extremamente interessante. Não vou contar quem é o abduzido, hein? Que o sangue tipo O sobe para mais de 71%. O que é significativo. Você a média é 45% e deu 50%, ou deu 52%, vai lá, mas deu 72%, é alguma coisa estranha. E o pessoal que eu trabalho, a grande maioria, mulheres. São mulheres brancas, jovens e predominantemente com sangue tipo O. Pessoal, outra coisa, hein? Outra coisa. Uma das abduzidas que eu pesquisei, ela foi abduzida aos 3 anos de idade e eu fiz a hipnose quando ela tinha 38 anos após a abdução. Um caso muito interessante, psicóloga ela. Então, entre os abduzidos, há vários de nível universitário. Agradeço muito a atenção de vocês.